Oi, gente da 20CDD03, estou aqui embarcando, chegando para mais um conteúdo, para muita novidade. Estamos em um módulo aí maravilhoso, né? Um módulo muito importante para o cuidador, que é o módulo de noções de enfermagem. No conteúdo passado, a gente trabalhou um pouquinho sobre a saúde, cuidando da saúde de maneira geral. E hoje eu trouxe aqui cuidados com as medicações. Gente, ó, top esse conteúdo. Você tem que ficar ligadinho, você tem que ficar aí, ó, comigo aqui, porque a gente tem muita coisa para ver, muita coisa para aprender hoje, tá? Então vai lá, pega teu material, teu módulo de noções de enfermagem, certo? Vai lá, enquanto você vai, eu vou me diminuir aqui, ó, vou ficar aqui no cantinho de vocês para acompanhar junto com vocês a nossa projeção aqui, o nosso slide, certo? E conseguir trabalhar melhor para que vocês consigam ver. E aí eu queria começar já com uma frase, né? Não há dias cinzentos para quem sonha colorido. Queria começar com essa frase para passar a mensagem de que acreditem no sonho de vocês. Eu sei que às vezes as coisas parecem não cooperar, eu sei que às vezes as coisas parecem difíceis, mas não é só para você, são para muitas pessoas. E os que chegam lá são os que persistem. Então persistam, continuem atrás do objetivo de vocês, que vocês vão chegar lá, certo? De antemão, quero dizer que contem comigo para essa empreitada, para estar aí ao lado de vocês, ajudando vocês sempre a melhorarem, a estudarem e a se capacitarem cada vez mais, beleza? Então vai lá, já deu tempo de pegar seu... Eita, professora, enrolou a língua. Já deu tempo de você pegar o seu material. Você vai abrir lá no capítulo 2, certo? Da página 59. Estou aqui com o meu também, ó. Este livrinho aqui, de noções de enfermagem, abre lá no capítulo 2, página 19, certo? Então, hoje nós vamos falar sobre cuidados com a administração de medicamentos. Vamos discutir algumas formas farmacêuticas, vamos entender o que é uma forma farmacêutica, né? E no que a gente pode aprender aqui para facilitar nosso trabalho com o paciente, certo? Sempre que a gente faz esse conteúdo, é importante que vocês tenham em mente que o objetivo do nosso conteúdo hoje é que vocês saiam daqui, saiam desse conteúdo, sabendo e entendendo as formas farmacêuticas existentes, tá? E como eu posso administrar essas medicações ao meu paciente. Então, hoje nós vamos falar sobre cápsula, nós vamos falar sobre drágeas, quando eu posso partir, quando eu não posso partir, será que eu posso triturar um comprimido, será que eu não posso? São discussões essenciais, certo? Para garantir que o seu paciente tenha o melhor tratamento possível e para que você faça tudo de maneira científica, embasada, certo? Da maneira correta, como tem que ser. Então, esse é o nosso objetivo hoje, passar para vocês conhecimento sobre medicações, sobre como administrar as medicações e também como armazená-las, como cuidar delas, como armazenar em casa a medicação do seu paciente, tá bom? Então, vem comigo, tá começando mais um conteúdo para vocês. Primeiramente, como eu já tinha, né, antecipado, a gente vai discutir um pouquinho sobre formas farmacêuticas. Quando a gente fala, gente, de forma farmacêutica, tem que ficar muito claro na cabeça de vocês o que é uma forma farmacêutica, o significado, certo? O significado de uma forma farmacêutica nada mais é do que a maneira como a medicação ela se apresenta. Então, ela vai dizer se a medicação ela é líquida, se a medicação ela é sólida ou se a medicação ela é semissólida. Cada tipo de forma tem várias apresentações. Então, as formas sólidas têm apresentação em comprimido, tem apresentação em cápsula, tem apresentação em pó. A forma líquida tem apresentação em xarope, em solução, em suspensão. A forma semissólida tem apresentação em pasta, em creme e em gel. Então, sempre que a gente pegar uma medicação, a gente precisa saber se essa medicação ela é forma sólida, semissólida ou líquida, certo? A partir daí, nós vamos ver quais são as vias de administração que essa medicação ela é feita. Então, se eu tenho lá uma forma sólida, eu sei que eu posso fazer por via oral, né? Se eu tenho uma forma líquida, pode também via oral, mas de repente se a medicação ela for apropriada para isso, como é líquido, pode se fazer numa veia, no músculo, com injetável, né? Um sólido eu já não consigo fazer no injetável, a não ser que eu dilua ele. E se ela é semissólida, geralmente é para aplicação local, então você vai aplicar no local que você quer a melhora. Isso vai depender bastante do objetivo que você quer, tá? Mas inicialmente quero que você lembre disso. Forma farmacêutica é a maneira como a medicação ela se apresenta. Ela pode se apresentar de maneira sólida, líquida ou semissólida. E aí, quais são os tipos? Já falei aqui para vocês, né?
Nós temos aí as formas sólidas, as líquidas e as semissólidas. E agora a gente vai detalhar um pouco cada uma delas, tá bom? Então, quando a gente fala de forma sólida, a gente está falando aqui de vários tipos de apresentações. Aqui nós estamos falando dos pós, né? O pó, ele é considerado uma forma sólida. Então, aquelas medicações que vêm em sachê, como aí eu botei o Estomazil, dentre outros, que vem um pozinho para você diluir. Antes da diluição, aquele pozinho, ele é considerado uma forma sólida, certo? Nós temos também como formas sólidas as cápsulas, que são muito conhecidas. A gente vai já falar das cápsulas. Nós também temos como forma sólida comprimidos, que também são muito conhecidos. Nós temos as drágeas, que são esses outros tipos de comprimido aqui, ó, que eu tô com a setinha, tá vendo? São comprimidos que parecem um confeitinho, né? Às vezes tem até cores coloridas, rosa, azul, são mais até aceitáveis, assim, mais bonitos de se ver. Até pode enganar, achando que é uma bala, a criança ingerir sem querer. E nós temos outros, supositórios, óvulos, certo? Que são outros tipos de formas sólidas. E aí, como é que eu sei que uma medicação ela é sólida? Vendo o aspecto dela. Então, se ela for um comprimido, se ela for um pó, se ela for uma cápsula, uma drágea, um supositório, como aquilo ali é sólido, é uma coisa sólida, você considera forma sólida. Quero chamar a atenção para 2 tipos de formas sólidas aqui, que eu quero aí que você pegue seu caderno, seu lápis para anotar as especificidades, tá bom? Principalmente os comprimidos e as cápsulas. Então, nós vamos agora falar um pouquinho sobre cápsulas e comprimidos. Por quê, professora? Porque são as formas farmacêuticas sólidas que a gente mais vai ter contato e são as mais importantes para a gente saber como manuseá-las. A princípio, você pode pensar, é muito fácil, né? Fazer a administração de um comprimido ou de uma cápsula no paciente. É só dar para ele, pedir para que ele faça a ingestão com um pouco de água e tá resolvido. Mas nem sempre é assim, certo? Por quê? Alguns pacientes vão ter dificuldade de deglutir, de engolir. Então, não vai ser fácil a gente dar um comprimido ou uma cápsula a ele. Nesses pacientes, eu aconselho que você pergunte na hora da consulta médica se existe aquela medicação em forma líquida, certo? Porque quando a medicação ela já existe também em forma líquida, se o paciente tem dificuldade de ingerir, é melhor que você solicite ao médico a prescrição da medicação de maneira líquida para facilitar a ingestão e o tratamento ser efetivo, do que ficar insistindo em uma forma sólida que o paciente não consegue engolir. Porém, existem medicamentos que não tem na forma líquida, só existe ali aquela forma sólida. E aí você vai precisar fazer daquela maneira. Ou, por exemplo, se a pessoa, o familiar, né, ou até o próprio paciente já comprou a medicação, você não vai pedir para ele comprar a forma líquida, gastar novamente. Então, vamos falar aqui sobre como fazer a administração de comprimidos e cápsulas, mesmo no paciente que tenha dificuldade de engolir. Algumas informações importantes. Aqui nos comprimidos, vocês estão vendo que existem comprimidos que tem uma marcazinha, um sulco de divisão, e tem alguns que não tem, né? Chamo a atenção para essa primeira característica. Sempre que tiver, assim, essa característica de bandinha, né? Indica que aquela medicação, ela pode ser fracionada. Então, indica que aquela medicação, ela pode ser cortada, tomada só aquela metade. Quando não tem a marquinha, isso quer dizer que a medicação ela deve ser ingerida inteira. Você não pode tirar uma bandinha achando que vai tomar só um pouquinho dela. Por quê? Porque na hora da produção, ela não foi feita para na metade ter a mesma quantidade de medicamento da outra. Tá tudo misturado. Então, se eu tiro uma bandinha de um comprimido que não tem lá a marquinha de partir, eu posso estar ingerindo muita quantidade da medicação e não apenas a metade. Então, eu só posso partir bandinhas de comprimidos quando o comprimido vem com a marquinha, me indicando que aquela fragmentação ela pode ser feita. Essa é a primeira observação. Segunda observação de comprimidos. Nós podemos triturar comprimidos. O que é que vocês acham? Quando eu digo triturar, gente, é, por exemplo, o paciente tem dificuldade de engolir. Aí eu boto lá, machuco, diluo num pouquinho d'água e ofereço. Vocês acham que isso pode ser feito ou não? Vamos lá, vamos discutir isso. Importante dizer que, a princípio, comprimido a gente pode triturar, certo? Então, se eu me utilizar de uma técnica limpa, envolvendo um pano limpo, né? Machucar aquilo ali, depois diluir em água, filtrada, tudo bonitinho, dá para o paciente tomar, pode sim se realizar esse procedimento, certo? Mas entendam que é muito melhor aquela orientação que eu dei no início. Perguntar ao médico, né? Na próxima consulta, ou até na consulta que ele for, já você acompanhando e sabendo que ele não tem facilidade para ingerir,
um comprimido se não existe aquela mesma medicação de forma líquida. Porque se existir, aí não vai ter para que você ficar lá triturando a medicação do paciente, né? Fragmentando. Porque toda vez que você vai triturar, sempre perde um pedaço, pode contaminar a medicação, né? Pode acontecer várias coisas que possam comprometer o tratamento desse paciente. Então, orientações para comprimido. Pode triturar, porém é melhor a gente pedir ao clínico, ao médico, uma forma líquida. Aí, se não tiver forma líquida daquela medicação, a gente tritura, certo? Com cuidado. E pode partir desde que, da bandinha, né? Desde que tenha a marquinha de indicação, certo? Então, essas são as orientações para o comprimido. Se eu vou fazer a administração de comprimido no meu paciente, eu tenho que lembrar dessas orientações, certo? Mas se o meu paciente ele toma cápsulas, as cápsulas são essas formas farmacêuticas, ó, que eu tô mostrando aqui com a setinha, que tem um aspecto plástico por fora e dentro tem um pó. Muita gente tem mania de, quando vai fazer essas medicações, tirar o plásticozinho, que ali é um plástico de antemão, queria dizer que é um material que simula o plástico, mas não é um plástico mesmo, certo? É um material biodegradável que vai ser lá destruído, degradado pelo seu organismo, que não vai fazer nenhum mal. Então, aquilo ali não é plástico, certo? Então, jamais a gente pode abrir, derramar o pó e achar que ali tá tudo certo, que dá certo a gente tomar só aquele pozinho. Por quê? Esse envoltório, que parece um plástico, na verdade está ali para proteger a medicação. Nós sabemos que o nosso organismo, né, tem locais muito ácidos, por exemplo, como o estômago. Então, algumas substâncias, elas podem até ser inativadas com o excesso de acidez lá do estômago. Muitas vezes essas cápsulas são feitas em substâncias em que tem muita sensibilidade ao pH estomacal. O estômago é tão ácido que poderia, inclusive, inativar a medicação, ou aquela medicação, ela pode corroer seu estômago mais do que o normal, porque o estômago já é ácido, ela vai aumentar essa acidez. Para evitar isso, essa medicação é feita em cápsula. Por quê? Nada mais é do que o pó da medicação com um envoltório que vai proteger a medicação até chegar no seu local de ação. Então, muito importante que quando a gente faça cápsula no nosso paciente, a gente peça e faça a administração da cápsula integral. Não é para retirar esse envoltório ao redor, derramar o pó e dar, certo? Ela é feita para ser tomada daquela maneira, todinha, inteira, tá bom? Nunca abrir e derramar para poder fazer. Essa é uma orientação muito importante. E cápsula, gente, a gente não pode cortar. Não pode cortar, tomar bandinha, nada disso. Tem que ser inteira, tá? Diferente do comprimido, que a gente viu. Eu acabei de falar que se o comprimido tiver lá o sucozinho, nessas situações a gente pode sim fazer a bipartição. Beleza, gente? Então isso tem que ficar claro. Prof, o que é que eu não posso esquecer de forma sólida? Comprimido e cápsula, certo? São os principais. Comprimido, algumas situações a gente libera trituração, libera partir, mas cápsula jamais. Jamais, tem que ser todinha, inteira. Beleza, gente? E as formas líquidas, professora? Você falou aí das sólidas, líquidas. Líquidas aí nós temos as suspensões, que eu já explico o que é. As soluções e os xaropes. Vamos começar pelo xarope, que é mais fácil. Xarope, gente, tranquilo, certo? Quando você for administrar o xarope, é um líquido. Vai ser muito fácil do paciente aceitar, porque geralmente ele é docinho, tem um aspecto bonitinho, né? Então, ele vai aceitar de boa, tanto criança, quanto idoso, quanto adulto, e é fácil de fazer. Só atenção aos pacientes diabéticos, certo? Se você já sabe que seu paciente é diabético e ocorreu a prescrição de um xarope para ele, é importante orientar, né, que aquela ingestão ela não seja em excesso. Ou mesmo durante a consulta informar ao médico, se ele não perguntou, que o paciente ele é diabético. Por quê? Porque muitas vezes a administração de xarope pode desregular a taxa de glicemia pela quantidade de açúcar que tem nesse tipo de medicação, certo? Então, atenção com os xaropes em pacientes diabéticos. Soluções, o que são, professora? São medicações em gota, gente, ou soro, medicação em gota. São aquelas substâncias líquidas que são realmente bem líquidazinhas, translúcidas, transparentes, já vem pronta, toda bonitinha, diluída. Então, aqui as soluções a gente representa com medicação em gota, com soro. Tudo isso são soluções. E o que seriam suspensões? Suspensão, gente, é aquela medicação líquida que a gente preparou, mas que antes era um pó. Acho que você já passou por essa situação de pegar lá antibiótico no posto, em algum canto. Vem lá um pozinho, aí você completa com água até a marquinha que mostra, agita
e prepara aquela medicação. Aquilo ali a gente chama de suspensão. Então, suspensão é uma forma farmacêutica líquida que é preparada com a adição de água. Então, ela vem em forma sólida, ela vem em um pó, mas depois da diluição, a gente considera ela uma forma líquida e chama ela de suspensão. Justamente tem esse nome de suspensão, por quê? Porque parte daquela medicação que foi diluída, daquele pozinho, ela não dissolve totalmente. Então, ficam partículas suspensas ainda no líquido. Daí que vem o nome de suspensão. Essas partículas suspensas é que deram esse nome de suspensão, né? E elas não vão ser diluídas pela medicação. Por isso a importância da gente orientar. Se eu tô fazendo uma medicação em maneira de suspensão no meu paciente, eu sempre tenho que agitar antes de usar, certo? Para misturar o máximo possível a medicação, aquela água, aquele líquido que eu adicionei. Então, lembrem disso. A principal orientação para formas líquidas é, se for suspensão, tem que agitar, tá? Na dúvida, líquido, é melhor agitar tudo antes de fazer, certo? Mas não tem necessidade de agitar um soro, uma medicação em gotas ou um xarope antes de usar. A não ser que seja uma medicação em forma de suspensão, que é aquela que vem um pozinho e a gente tem que adicionar água até a marquinha para usar. Beleza? E as semissólidas? Aí as semissólidas são as pomadas, os cremes e os géis, né? São medicações tranquilas de se aplicar, o paciente não vai ingerir, você vai apenas aplicar no local da ação. Então, se é uma medicação para assadura, se é uma medicação para fazer massagem de uma pancada, se é uma medicação de via vaginal, né? Todas elas você vai aplicar no local, certo? Então, não tem o que discutir das formas semissólidas. Aqui é só para vocês conhecerem. Então, o que é que vimos? Nós vimos que existem 3 tipos de formas farmacêuticas. As sólidas, que eu chamei a atenção principalmente para os comprimidos e as cápsulas. As líquidas, que nós temos lá xarope, suspensão, soluções, que são as medicações em gotas. E as semissólidas, que são as pomadas, os cremes e o gel. Certo, gente? E aí, como é que eu vou orientar meu paciente? Como é que eu vou estabelecer esse contato na hora da administração? Primeiro existe, gente, o elo de confiança. A gente tem que criar esse elo com o paciente, explicar para ele tudo o que fazer, explicar, conversar, dizer os benefícios, os prós, os contras. Quanto mais a gente conversa, mais fácil ele vai aceitar você fazer essas medicações, né? Mas primeira coisa para administrar a medicação é explicar ao paciente a medicação que está oferecendo. Mesmo no paciente que está com quadro demencial, já que tem esquecimento, é bom a gente enfatizar: ó, seu João, vamos tomar o remédio agora para o Alzheimer, vamos tomar o remédio agora para a pressão. São coisas importantes, né? Para a gente sempre explicar ao paciente. Nunca oferecer a medicação com o paciente deitado, pelo risco de engasgo, né? Então, sempre pelo menos elevar a cabeceira, botar um travesseiro atrás bem alto, ou realmente deixar ele sentado ou em pé, tá? Caso não tenha como levar a cabeceira, você pode deixar ele de maneira lateral. Então, lateralizar o paciente, botar ele de lado, certo? Porque aí evita o engasgo também, mas o melhor mesmo é levantá-lo. Utilizar a água para ajudar, certo? Na administração, para ajudar a ingerir aquela medicação. Evitar acordar o paciente para fazer medicação. Sempre guardem a última receita. Porque, geralmente, quando a gente vai para a consulta, para a próxima consulta, é interessante a gente levar essa receita para ajudar o médico a saber o que ele estava tomando. Às vezes você não vai se lembrar, né? Então, é importante a gente guardar. Ter muita atenção às reações medicamentosas. Então, se o paciente tiver alguma reação, se você percebeu que após a medicação ele tá ficando vermelho, tá aparecendo mancha no corpo, ele tá se coçando, corre pro pronto-socorro, porque ali pode ser uma reação alérgica à medicação. Leiam a bula, gente. Conheçam as medicações que o seu paciente toma. Quando você chegar lá para trabalhar, que você conheceu o seu primeiro paciente, a primeira coisa que você tem que fazer é quais são as doenças que ele tem e quais são as medicações que ele toma. Então, não conhece a doença? Vai pesquisar, entra na internet, lê um livro, vê o teu material, ou entra no Google, pesquisa. E, além disso, estudar as medicações que ele toma. Então, ele toma lá 10 medicamentos. Eu tenho que saber que medicações são essas, lendo a bula da medicação. Então, é só a gente pegar lá a caixinha da medicação, ler a bula, ou não tem mais a caixa, perdeu a bula, vê o nome da medicação, digita na internet, vai aparecer a bula daquele medicamento, certo? Então, hoje, a tecnologia vem aí para nos auxiliar, para estar aí ao nosso lado, ao nosso favor nesse sentido. Cheque também constantemente a quantidade dos medicamentos para saber quando está perto de acabar, orientar a família a comprar e evitar que falte num final de semana, num feriado que esteja tudo fechado,
né? E tem atenção à questão dos chás. É sempre bom perguntar à equipe médica, né? Orientação se pode ou não fazer chá, porque às vezes alguns chás podem interferir na medicação, pode ter algum efeito colateral, certo? Então, não vão fazendo chá de tudo. Prefiro usar chás que já são conhecidos, né? O chá de camomila, um chazinho de maracujá, algo mais tranquilizador. Beleza? Quanto ao armazenamento, como é que a gente faz para armazenar de maneira correta a medicação do nosso paciente? Sempre em local arejado, aberto, tá bom? Evitar botar em armário muito fechado, evitar deixar em local que tem exposição solar muito alta, com muito sol, tá? Sempre num ambiente com a temperatura boa ali, 20, 24 graus, nunca tão quente, tá? Nem tão gelado. Atenção que medicação para ir para a geladeira é só a medicação que tem indicação da geladeira. Então, quando é uma medicação refrigerada, insulina, um colírio que precisa para a geladeira, vai vir lá na caixinha da medicação que a temperatura deve ser de 4 graus, né? De 3 graus, aí precisa ir para a geladeira. Mas a medicação por si só, se não tem essa indicação, deve ficar em prateleiras organizadas. Botei até aqui uma foto, ó, com a ideia para vocês, né? Comprar esses organizadorzinhos, pedir à família para organizar a medicação do paciente, ficar mais fácil de você achar, certo? Atenção também aos pacientes que têm algum quadro demencial. Pode ser que eles, quando encontram essa medicação, queiram fazer a ingestão, né? Queiram se precipitar aí. Então, botem num local de fácil acesso para você. Mas lembre que se o paciente tiver com a desorientação, algo desse tipo, tem que deixar distante dele para que ele não tenha acesso fácil e não aconteça um acidente, certo, gente? Então, muito importante isso. Então, orientações é a gente sempre manter a embalagem nos diz informações, tem a bula, dá pra gente sempre consultar. Armazenar em locais arejados, como eu já falei, pode ser caixas com tampa de preferência, para evitar ficar lá facinho para criança ou até para o idoso pegar. Nunca guarde em banheiros. Banheiro é um local muito úmido, um local que tem muita umidade, além de muitos micro-organismos. Isso pode prejudicar o armazenamento da medicação e a medicação perder seu efeito, né? E materiais para nebulização, né? Aquela máscarazinha, o catéter, seja o que for, guardar em caixinhas lá de madeira ou papel ou objetos plásticos, né? Nunca em caixas de papelão e tudo mais, porque o papelão ele fica úmido, junta mofo e pode sim prejudicar o armazenamento desses produtos, tá certo, gente? Pra gente finalizar, aqui eu trouxe um quadrinho, ó, bem legal, que a gente pode montar para o nosso paciente, para ele se organizar, independente dele saber ler ou não, né? Se ele não sabe ler, a gente pode desenhar as figurinhas para ele saber quais são as que ele vai tomar de manhã, quais são as que ele vai tomar de tarde. E aí vai. Essa tabela a gente pode deixar também lá de fácil acesso no quarto dele, na cozinha, para todo mundo ver. Então, eu posso fazer lá um cartaz grande onde todos consigam enxergar o esquema da medicação do meu paciente e também fazer um para ele, para que ele tenha ciência das medicações que ele toma e os horários, tudo direitinho. Isso vai fazer com que ele se sinta útil, vai fazer com que ele se sinta próximo a você e vai fazer com que ele confie no seu trabalho. Então, sempre tenham esse hábito de expor, de mostrar ao paciente o que vocês estão fazendo. Outra orientação é que vocês adquiram um caderninho de anotações, né? O caderno de anotações de ocorrência que você pode deixar no local do trabalho e sempre que você fizer uma medicação, você anota lá, fiz tal medicação em tal horário, paciente tomou banho, a gente anota, tomou banho em tal horário, fez cocô em tal horário. Então, são registros para a gente sistematizar nosso trabalho. Quando a gente escreve, a gente está documentando. Isso facilita porque se o paciente passa mal, se eu quero saber a rotina do paciente e não estou com você na hora para me dizer, eu posso pegar o diário, ler e verificar ali que medicação foi feita naquele dia, se ele estava bem ou não. Então, crie essa rotina de organizar o trabalho de vocês, tá? Isso é comum em hospitais, né? A equipe de enfermagem, os médicos sempre fazem lá um prontuário do paciente para escrever como é que ele tá, as consultas, mas você pode fazer sim como cuidador, fazer o seu próprio livro de anotações, onde você vai anotar diariamente a rotina do paciente e vai ajudar você a deixar o seu trabalho mais organizado, mais claro possível, para que a família confie realmente e sempre acompanhe ali aquele paciente, mesmo não estando presente em todos os momentos. Beleza, meu povo? Então, o exercício, vocês já sabem como funciona, né? A gente vai mandar para vocês o link, vocês façam tudo bonitinho. Gente, não esqueçam que eu estou disponível para dúvidas. Tendo dúvida, fala comigo, eu tô aí, o momento que eu puder falar, ou fala no grupo, que às vezes tua dúvida é do teu colega, certo? Então, muito importante vocês tirarem essa dúvida.
Trouxe uma questão aqui, mas antes disso a gente vai revisar o que a gente viu hoje. Então, nós vimos as formas farmacêuticas, nós vimos lá que existem 3 tipos de forma: sólida, semissólida e líquida, né? E depois nós falamos um pouquinho sobre a importância da administração correta. Então, ter cuidado lá no momento de administrar a medicação, explicar ao paciente, checar a medicação novamente, né? Ter atenção lá às formas farmacêuticas e tudo mais. E a questão do armazenamento, que é o que a gente vai ver agora nessa questão. Vamos lá? Quanto ao armazenamento de medicações, é ideal que se armazene em locais frescos e sem umidade, como o banheiro. Gente, o banheiro é fresco e sem umidade? Verdadeiro ou falso? Falso, né, gente? Essa questão tá falsa. Então, até falar aí, umidade tá certa. Quando bota o exemplo do banheiro, tá errado, né? Então, realmente, a armazenação o armazenamento tem que ser de maneira ideal, em locais frescos e sem umidade, mas o banheiro não é exemplo disso. Pelo contrário, é um local que a gente não pode guardar. Beleza, meu povo? Nosso próximo conteúdo vai ser sobre cuidados com o quarto do paciente. Vamos falar da importância da gente saber fazer troca de lençóis. Trouxe lá vídeos didática para vocês verem. Vai ser bem bacana, certo? Pra gente trabalhar de maneira legal esse tema. E de antemão, se você quiser treinar, ó, já separa aí alguns lençóis que vocês vão precisar usar no próximo conteúdo. Vocês fazem em casa, tá? E aí depois vocês podem gravar e me mandar pra gente conferir. Beleza? Um beijo, gente. Até a próxima.